Olá pessoal, aqui quem fala é Darlan de Azevedo, eu sou repórter internacional da agência Safra News. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Bolzan. Marcelo é planejador financeiro e sócio da Derrio Capital. Tudo bom, Marcelo? Olá, Adela. Prazer falar contigo. Tudo bem? A gente vai conversar hoje da reunião do pós-Fed, né? O Fed fez a reunião ontem que divulgou a decisão da sua taxa de juros, que amplamente esperado manteve as taxas. Porém, Marcelo, eu vou começar com o principal headline de ontem, né? Que foi que o Powell sinalizou que em setembro não tem nada certo ainda sobre um possível corte, enquanto muita gente apostava. Como é que você viu essa reação? Olha, Adela, realmente foi uma manutenção de juros, como você bem comentou, amplamente aguardada, né? Então, continua no intervalo de 4,25 a 4,5. E claro que a grande dúvida, né, é em relação às sinalizações futuras. E nos comentários do Paulo, ele deixa bem claro que precisa de uma cautela ainda. Ele comenta que a inflação ela tem rodado acima dos 2%, que é o objetivo do Fed. E, além disso, né, a gente tem todo o impasse em relação às tarifas e possíveis impactos na inflação. Então, acredito que esse seja o grande destaque aqui do comentário do Powell, e por isso que ele não quis ali, né, já sinalizar os próximos movimentos. De toda forma, não foi uma decisão unânime, foi uma decisão dividida. Então, dois integrantes já votaram aqui por uma queda de 0,25. A Bowman, né? A Michelle Bowman e o Waller, né? O Christopher Waller. Seriam dois possíveis diretores que poderiam vir assumir o lugar do Paulo. Você acha que tem alguma política envolvida? Ou, olhando para a economia dos Estados Unidos como um todo, já se dá sinais de que possa começar a reduzir juros por lá? Essa discussão, né, entre Trump e Powell, ela já vem, né, se agravando ali há um bom tempo. Então, mais de uma vez, o presidente Trump questionando, né, falando que o Powell precisa reduzir esses juros, já falou mais de uma vez, né, em tirá-lo do cargo. Então, a tendência é que, finalizando o mandato do Powell, que sim, poderíamos ter ali um novo presidente, né, do Fed com uma postura mais dove, né, com uma postura mais de baixar os juros aqui. Agora, não acredito, né, que o Powell deve deixar o mandato de forma antecipada, apesar ali das discussões em relação ao tema. Tudo indica que ele deve permanecer. Agora, a economia americana, Darla, ela vem mostrando resultados positivos. Então, o dado que saiu essa semana mostra que o PIB do trimestre passado, né, para um ano atrás, continua crescendo a bases aí de 3% ao ano, é um crescimento bastante robusto. A gente está no meio da temporada de resultados, e a gente tem visto bons resultados das empresas, então tem surpreendido de forma positiva. Amanhã sai um dado bastante importante que é o payroll, são os dados de emprego, e tudo indica, né, exemplo do que já aconteceu nos últimos meses, que o mercado de trabalho continue bastante resiliente. Então, o Fed ele pode sim se dar ao luxo, né, já que a economia ela vem performando bem, e a inflação um pouco acima ainda do objetivo de 2%, está rodando em torno de 2,5%, 2,6%. Quando a gente olha ali o indicador que o Fed gosta mais, que é o PCI, então ele pode se dar ao luxo de deixar aqui acompanhar os dados e eventualmente reduzir os juros, ou em setembro ou em dezembro. A minha expectativa é que isso possa acontecer em dezembro. Dezembro. Era a minha próxima pergunta, mas aí, já que você já respondeu, eu vou além, né? O Fed antecipou nas últimas projeções até duas quedas de juros, né, neste ano, né, em 2025. Se isso se confirmar, e talvez setembro, né, como você já está apostando que não vai mexer novamente, em dezembro a gente pode ver então uma queda de meio ponto percentual, ou você acha que o Fed vai, nas próximas projeções, modificar essa última da reunião de junho, né, anterior a essa? A grande dúvida é o impacto que as tarifas podem trazer para a inflação americana. Então, até agora a gente não viu um grande impacto.
A gente tem acompanhado, esperado, né, uma inflação mais pressionada em função das tarifas, o que a gente não viu. Se esse cenário ele se confirmar, né, não vermos ali uma pressão inflacionária, o Fed ele não precisa, né, acelerar ali os cortes de juros. Ele pode, né, esperar a inflação continuar caindo de forma gradual e quando estiver mais próxima de 2, fazer esse primeiro movimento. Agora, se eventualmente tivermos uma desaceleração mais forte da economia, ou se os dados de emprego vierem muito pior, então, a nossa expectativa para esse dado de amanhã é que venham 100 mil novas vagas de trabalho. Se vier um número muito ruim, né, 20 mil novas vagas, alguma coisa muito diferente disso, ele também pode ser um gatilho aqui para começar a reduzir os juros de forma antecipada. Então, por enquanto, né, esse cenário sendo mantido de bons resultados das empresas, economia desacelerando, mas não é uma recessão, ele não vai ter pressa, ele vai continuar acompanhando esses dados. Alguma coisa saiu do eixo, aí ele tem munição e aí sim ele pode reduzir para setembro e para dezembro, que é a projeção dele, né? Hoje eles trabalham com esses dois cortes. Acho pouco provável de um corte em dezembro de meio ponto percentual, só se as coisas realmente se desandar muito, tá? Aham. Eu acho que a economia ela continua, né, saudável e que ela não precisaria aqui de cortes tão fortes nos juros ou cortes tão rápidos. Marcelo, muito obrigado. Eu acho que quem acompanhou a reunião precisava entender os rumos do Fed, entendeu bastante com a nossa conversa. Até uma próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.